Eu vou começar com uma pergunta que, na minha opinião, resume perfeitamente o momento político que estamos vivendo. O que acontece quando uma investigação que já causa preocupação no Brasil atravessa o oceano e chega oficialmente a outro país? Porque é exatamente isso que está acontecendo com o caso envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Na minha interpretação, o que torna essa história especialmente explosiva é que agora não estamos falando apenas dos acontecimentos no Brasil. Uma denúncia chegou à Fiscalia Anticorrupção da Espanha, envolvendo a empresa ligada ao filho do presidente Lula. E, para mim, esse é apenas o começo. Porque, ao mesmo tempo em que essa denúncia avança, Alexandre de Moraes volta a pressionar os Estados Unidos por Paulo Figueiredo, surgem informações sobre uma missão extremamente sensível da CIA em Moscou e, no Brasil, uma possível delação envolvendo o caso Banco Master pode colocar ainda mais pressão sobre o cenário político. Então eu vou organizar tudo isso para você, porque, na minha opinião, as peças começam a formar um cenário muito maior do que parece à primeira vista. Eu começo pelo caso de Lulinha. Segundo o relato apresentado, Oswaldo Eustáquio e os advogados Fábio Pagnosi e Daniel Lucas Romero apresentaram uma comunicação à Fiscalia Anticorrupção da Espanha para que sejam examinadas as atividades da empresa Sinapta SL, aberta pelo filho do presidente Lula em Madrid. O documento teria sido assinado em 21 de agosto e protocolado em 26 de agosto. E aqui está um dos pontos que mais chama a minha atenção. A denúncia pede que as autoridades espanholas verifiquem as movimentações financeiras da empresa, sua estrutura econômica e a origem dos recursos. Os denunciantes levantam a hipótese de que a empresa poderia ter sido utilizada para ocultar, canalizar ou administrar valores. Também é levantada a suspeita de que o endereço declarado pela empresa seria apenas um endereço de fachada. Na minha interpretação, é justamente esse conjunto de suspeitas que pode fazer essa história ganhar uma dimensão internacional. Porque uma coisa é existir uma investigação dentro do Brasil. Outra coisa completamente diferente é uma denúncia chegar a uma autoridade estrangeira e pedir que ela examine movimentações financeiras realizadas em seu próprio território. E é exatamente isso que está sendo colocado sobre a mesa. Eu considero essa parte fundamental. A partir de agora, segundo o relato apresentado, o Ministério Público Espanhol precisa analisar se a denúncia é viável. A partir dessa avaliação, existem caminhos possíveis. O pedido pode ser arquivado ou pode dar origem a uma investigação. E eu quero deixar claro o que eu penso sobre isso. Na minha opinião, ainda é cedo para afirmar qual será o resultado final. Mas o simples fato de o pedido ter chegado à Fiscalia Anticorrupção já cria uma nova frente de pressão. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, segundo o relato apresentado, afirmou que recebe o pedido de investigação com absoluta tranquilidade. Ele também teria dito que Lulinha está à disposição para prestar esclarecimentos e que a empresa Sinapta já está desativada. Além disso, segundo esse mesmo relato, o advogado classificou a iniciativa como uma tentativa da oposição de tirar o foco do que realmente importa durante as eleições. Ou seja, existem duas narrativas completamente diferentes. De um lado, os denunciantes querem que as autoridades espanholas investiguem a empresa e suas movimentações. Do outro, a defesa afirma não existir motivo para preocupação. E agora a palavra está com as autoridades espanholas. Aqui eu entro na minha interpretação. Imagine o impacto político de uma investigação internacional envolvendo o filho do presidente justamente durante um período eleitoral. Eu não estou dizendo que isso necessariamente vai acontecer, mas, na minha opinião, é justamente esse potencial que torna o caso tão relevante. O próprio relato apresentado levanta a possibilidade de uma eventual ordem de prisão vinda da Espanha. Eu considero essa hipótese extremamente forte e, ao mesmo tempo, ainda não posso tratá-la como algo definido. O que eu posso dizer é que, na minha interpretação, uma investigação desse tipo tem potencial para aumentar bastante a pressão política sobre Lula e sobre Lulinha. E isso nos leva para outra frente internacional. Enquanto o caso de Lulinha chega à Espanha, Alexandre de Moraes voltou a cobrar os Estados Unidos pela situação de Paulo Figueiredo. Segundo o relato apresentado, Paulo Figueiredo é o único integrante do chamado Núcleo 5 que ainda não teve julgamento definitivo. A acusação afirma que ele teria integrado uma operação de comunicação destinada a pressionar comandantes militares e estimular uma ruptura institucional. Um dos episódios citados seria a divulgação antecipada de uma carta de oficiais da reserva.
Paulo Figueiredo nega participação em golpe e sustenta que exerceu atividade jornalística e liberdade de expressão. Como ele vive nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal teria tentado formalizar sua citação por meio de cooperação jurídica internacional. E aqui aparece uma questão que, na minha opinião, é extremamente importante. Os Estados Unidos vão entregar Paulo Figueiredo? A avaliação apresentada é de que isso seria pouco provável. Na minha interpretação, justamente por ele estar nos Estados Unidos, o caso ganha uma dimensão internacional ainda maior. E enquanto essa disputa continua, outro acontecimento internacional chama a atenção. Agora eu quero falar de uma das partes mais intrigantes. O diretor da CIA, John Ratcliffe, teria pousado em Moscou no dia 25 de agosto. Segundo o relato apresentado, a viagem aconteceu sem anúncio prévio. E, na minha opinião, é exatamente isso que desperta tanta especulação. Quando uma autoridade desse nível aparece em Moscou em um momento de tensão internacional, sem uma agenda pública claramente apresentada, imediatamente surgem perguntas. Por que ele foi? O que estava sendo discutido? Houve uma negociação? Houve um alerta? Ou existe algo muito maior acontecendo nos bastidores? Segundo o relato apresentado, os Estados Unidos teriam avisado Kiev de que uma delegação americana estaria em território russo e pedido uma interrupção temporária dos ataques próximos de Moscou e de outras áreas do norte. A Ucrânia teria atendido ao pedido. E existe ainda outro elemento. O relato aponta que os Estados Unidos teriam identificado preparativos russos para atacar um país da OTAN e que Ratcliffe teria levado uma mensagem de alerta aos russos. Também aparece a possibilidade de que a Grã-Bretanha estivesse entre os países ameaçados. Na minha interpretação, se essas informações se confirmarem dentro desse cenário apresentado, estaríamos diante de uma situação extremamente perigosa. Porque uma coisa é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Outra coisa é um confronto envolvendo diretamente um país da OTAN. E isso poderia mudar completamente a dimensão do conflito. Como se isso já não fosse suficiente, o relato também aponta para uma ligação de Putin com o novo presidente da Síria após um ataque de Israel. Para mim, isso mostra que existem várias movimentações simultâneas. Europa, Ucrânia, Rússia, Síria, Israel, Estados Unidos. Na minha interpretação, essas peças estão conectadas por um mesmo elemento, uma enorme disputa internacional acontecendo ao mesmo tempo em diferentes regiões. E é justamente por isso que qualquer movimento inesperado pode provocar consequências muito maiores. Agora eu volto para o Brasil porque existe outra informação que considero explosiva. O caso Banco Master. Segundo o relato apresentado, João Carlos Mansur, fundador e ex-controlador da Reag Investimentos, teria entregue à Procuradoria-Geral da República uma proposta de colaboração premiada acompanhada de 17 anexos. O foco principal seria Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A proposta também mencionaria estruturas offshore, fundos e movimentações financeiras. Um dos episódios narrados envolveria uma transferência de 494 milhões pelo Master para o Jaguar Multimarket Fund, registrado nas Ilhas Cayman. O relato aponta ainda que Mansur teria afirmado que o beneficiário formal não seria o verdadeiro controlador do dinheiro e apontaria Vorcaro como o dono efetivo da estrutura. E existe outro ponto politicamente sensível. A proposta teria citado Jacques Wagner e também ACM Neto. Eu quero reforçar, o acordo, segundo o próprio conteúdo apresentado, ainda não teria sido assinado. Mas, na minha opinião, o simples fato de existir uma proposta com 17 anexos e nomes de grande peso político já é suficiente para colocar muita gente em alerta. E eu acho que é justamente aí que o cenário começa a ficar interessante. E agora chegamos a uma das declarações mais importantes de todo esse cenário. André Janones teria reconhecido o desgaste provocado pelo caso envolvendo Lulinha, embora tenha procurado separar o filho do presidente de qualquer acusação comprovada diretamente contra Lula. Segundo o relato apresentado, Janones afirmou que não existe escândalo de corrupção comprovado envolvendo diretamente o presidente no atual mandato. Ao mesmo tempo, reconheceu que o caso em discussão envolve o filho de Lula. Na minha opinião, essa distinção é politicamente importante, porque o problema apresentado não é necessariamente uma condenação contra Lula. O problema é o impacto político que uma investigação envolvendo seu filho pode produzir.
E esse impacto fica ainda mais evidente quando o próprio Janones fala sobre a campanha eleitoral. Eu considero essa declaração uma das mais fortes. Segundo o relato apresentado, André Janones afirmou que a campanha do presidente Lula acabou e que a direita estaria dominando a mobilização nas redes sociais. Ele também criticou a estratégia digital do governo e afirmou que a esquerda estaria perdendo terreno na internet. Na minha interpretação, isso revela uma preocupação muito específica. A batalha eleitoral não está acontecendo apenas na televisão, nos debates ou nas ruas. Ela está acontecendo principalmente nas redes. Janones também teria afirmado que mudanças nas plataformas reduziram o alcance orgânico e que a direita estaria conseguindo compensar isso através de compartilhamentos. E aqui eu vejo um ponto fundamental. Independentemente de qual lado político cada pessoa apoie, as redes sociais se transformaram em uma arena central da eleição. E quando um dos principais operadores digitais ligados à campanha de Lula reconhece dificuldades nesse ambiente, eu considero isso um sinal político relevante. Outro relato apresentado envolve Deltan Dallagnol e as novas regras de recomendação das redes durante o período eleitoral. Segundo esse relato, plataformas como X e Meta passaram a cumprir regras que impedem determinadas recomendações automáticas de conteúdos de candidatos. A interpretação apresentada é de que isso poderia prejudicar especialmente candidatos que dependem do alcance orgânico. Na minha opinião, existe uma disputa enorme acontecendo aqui. De um lado, existe a necessidade de regras para o período eleitoral. Do outro, existe a preocupação de candidatos e grupos políticos com a redução do alcance de suas mensagens. E, no meio disso tudo, existe o eleitor. Eu acredito que essa guerra digital ainda vai produzir muitos capítulos antes da eleição. Quando eu junto todas essas peças, eu vejo um cenário extremamente tenso. De um lado, uma denúncia contra Lulinha chega à Espanha e pode abrir uma nova frente de investigação. De outro, Alexandre de Moraes continua pressionando os Estados Unidos no caso Paulo Figueiredo. Ao mesmo tempo, surge uma movimentação extremamente sensível envolvendo o diretor da CIA em Moscou, em meio à possibilidade de novos conflitos envolvendo a Rússia e países da OTAN. No Brasil, uma possível colaboração premiada ligada ao caso Banco Master pode acrescentar novas informações ao cenário político. E, paralelamente, aliados do próprio governo reconhecem dificuldades na guerra digital durante a eleição. Na minha interpretação, o ponto mais importante é que nenhuma dessas histórias precisa necessariamente produzir uma consequência imediata para já causar impacto. Às vezes, o simples fato de uma investigação avançar, de uma denúncia chegar a outro país ou de uma informação surgir nos bastidores já é suficiente para mudar completamente o ambiente político. E é exatamente por isso que eu vou continuar acompanhando cada novo capítulo. Porque, sinceramente, eu acho que essa história ainda está longe de terminar. E se você quer acompanhar os próximos desdobramentos, eu recomendo que você fique atento, porque qualquer nova decisão da Espanha, qualquer movimento envolvendo os Estados Unidos ou qualquer novidade nessas investigações pode mudar completamente o cenário. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a denúncia contra Lulinha na Espanha vai realmente avançar para uma investigação? E o que você acha que está acontecendo por trás dessa movimentação envolvendo Rússia, Estados Unidos e OTAN? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu vou acompanhar os próximos acontecimentos e trazer para você os novos desdobramentos. Até o próximo vídeo.